Olá, pessoal. Eu dei start agora aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar as diretrizes, tá? Que são as orientações aí do Senai Digital e das unidades, né? No caso da de vocês e a de Quirinó. E aí, depois dessas orientações, deixa eu ver se, não sei se eu compartilhei o áudio aqui. Agora é verdade. Aí depois das orientações, tá? A gente volta com nossa programação normal aqui e a continuação do cálculo lá de instalação predial. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, recapitulando aqui, que teve um gap imenso, né? Teve dos feriados aí. Então, a primeira aula que foi lá no workshop, né? Eu deixei gravada. Eu já tinha uma aula de outra turma. Aproveitei, né, para vocês não ficarem aí sem aula, né? Foram liberados aí, e aí eu deixei a análise do fórum de discussão. A última, eu demorei um pouco aí postar aí para vocês, eu vi aqui, né? Que foi o cálculo considerando a arquitetura um. Se a gente tivesse mais tempo, igual aqui, ó, nós temos 7 aulas, mas para fazer os cálculos para as duas arquiteturas ia demorar um certo tempo aí, tá? Então, eu só estou mostrando a arquitetura 2 porque vocês vão ver que tem a arquitetura 2 aí, tá? Mas os cálculos, vocês precisam entregar só o da arquitetura um, que inclusive. Pois não, Adriano? Queria fazer uma pergunta? Não? Adriano? Eu vou, eu vou só dar uma mutada aqui, tá, Adriano? Mas se você precisar aí tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta, pode perguntar, tá? Problema não. Então, o que que eu fiz? Eu disponibilizei para vocês essa prancha aqui, ó, o arquitetônico um. Só que o arquitetônico um é modificado por quê? Porque além da informação da área, ele também tem a informação das cotas, né? E essa informação é fundamental para você aprender o princípio. Inclusive o Proelétrica, né? O CADPROG, o Autodesk Revit elétrico, né? Eles fazem esse mesmo cálculo que a gente está fazendo aqui. Então, na aula passada, eu gerei até um rascunho, né? Faltou só a iluminação do quarto 2, né? A gente faz ele aqui rapidão e a gente continua. Deixa eu tirar aqui o parágrafo, porque senão vai atrapalhar a gente aqui. Vou tirar esses controles aqui da frente. Bom, beleza.
Então a gente havia parado no quarto, a gente fez o quarto um, né? E faltava só o quarto 2. A gente estava usando aquele algoritmozinho, né? Aí, por exemplo, Q2, Q2, a área é 11, né? 11,9. 0,9, né? Foi mal. Então, com certeza ela é maior. É isso é que o programa vai fazer lá em tempo real, tá? Eu não consegui instalar aqui, eu vou ter que atualizar, porque o software, o que eu tenho lá do sem treinamento, ele é meu, tá? E aí eu vou atualizar ele, vou instalar aqui e mostrar para vocês como é que ele faz em tempo real, tá? Aí toda construtora tem esse software, porque se ela não tiver, ela não entrega o projeto em tempo, tá? Aí você vai fazer, aí lembra que iluminação, primeiro eu aloco 6 metros quadrados, né? Então você vai fazer, ó, 11,09. E é importante você fazer aqui, ó, toda vez que eu ministro essa aula, eu recordo esse algoritmo aqui. Tem vezes que eu fico um tempão sem ministrar essa aula, e eu até esqueço essa regra lá da NBS 5410, tá? Então, já põe essa calculadorazinha aí de lado aí, ó. Isso aqui é o que o software faz instantaneamente. Então, 11, né? 0,09, não é 9, né? Menos 6 metros quadrados, dá 5,09. Então, a gente já alocou para o quarto 2 100 volt-ampere, tá? E aí sobra 5,09, ou seja, e 5,09 ele é menor que 6 metros quadrados. Mas lembra que a partir do segundo, em vez de eu tirar 6 metros, eu só faço isso para os primeiros 6 metros quadrados, né? A partir do segundo, eu tiro não mais de 6 metros, mas eu tiro de 4 metros. Então, como ainda tem 4 metros inteiros, você vai retirar 4 metros aqui, ó. 4 metros quadrados, vai alocar 60 volt-ampere, aí menos 4 metros quadrados, aí você vai, aproveita que é o menos 4. É isso é que o algoritmo, eu não sei se vocês já estudaram, já tiveram oportunidade, tem quando você faz o algoritmo, é basicamente você fazer uma regra, né? Igual uma fórmula e uma equação. A gente não usa a fórmula lá da potência, né? Potência é igual a tensão vezes a corrente, não é? Então, um programa, se você for escrever uma rotina para um programa, você vai ter que definir a potência. Aí você fala que a potência é um número racional, né? Um número inteiro, tá? Aí dependendo, o problema é que o cálculo, às vezes, ele não vai dar um número inteiro. Quando eu falo um número inteiro, é menos um, 0, 1, 2, 3, 4. Aí já o racional, não. Ele pode ser um número aí com vírgula. Aí você vai definir ele. O ideal é você definir ele como um número real, porque aí ele pode assumir qualquer valor. Aí lá no programa você vai falar: a potência é um número real, tensão é um número real, corrente é um número real, e depois você vai colocar a fórmula lá, né? Você vai colocar que quando, aí lá no algoritmo você coloca qual que é a tensão. Aí você digita lá 220. Aí o 220 vai ficar acumulado aqui na variável tensão. Qual que é a corrente? Sei lá, 20 amperes. Aí 20 amperes vai ficar acumulado aqui e ele vai cuspir, né, o valor de potência. É isso que o programa faz. Ele faz basicamente esse cálculo aqui que a gente está fazendo, né? Aí sobrou 1,09 metro quadrado. Pronto, ó, o cálculo aqui acabou. Então, o que que eu tenho alocado aqui, ó, para esse circuito, né, o quarto 2, eu tenho, né, 100 mais 60, 160 volt-ampere.
alocado para o quarto 2. Aí o ideal é você já ir desenhando aí, né? Aí D, né? Eu gastei o comando D, então desenhar mais ou menos aqui, ó. Circuito 1, comando E, aí você coloca o interruptor, ó, geralmente o interruptor fica aqui, porque se ficar aqui não faz sentido, né? Atrás da porta. Esse 1 quer dizer que é o circuito 1 e o E quer dizer que é o comando E desse projeto aqui. Então a gente já querendo ou não, eu não lembro quem que perguntou, né? A gente já está fazendo já parte da atividade 3 já, que é o projeto completo, tá? E a potência alocada foi de 160 volt-ampere. Beleza, ó, terminamos aqui o circuito. Se a gente fizer o somatório aqui, ó, da iluminação, o C1, circuito 1, ó, nós temos, vamos até usar aqui, ó, cozinha, né, aí cozinha é 100 volt-ampere, ó, foi alocado para cozinha. 100 volt-ampere, mais banheiro, né, o Whisky Charlie aí, o WC, o banheiro foi 100 volt-ampere. Mais a sala, né, a sala de estar, a sala deu 400 volt-ampere. Lembra que eu falei que eu estou fazendo só um único ponto com esse tanto de carga por questão didática mesmo, para a gente entender, né, a forma mais simples para a gente entender esse cálculo, tá? Que falta mais aqui, o quarto 1, né, o Q1. Quarto 1 deu 220 volt-ampere. Cuidado, esse 220 não é tensão, é potência aparente. Lembra lá de eletricidade. Quarto 2, o Q02, aí tudo vai ser igual, né? Porque já acabou em 160 volt-ampere, tá? Então vai ser igual a, aí é só a gente fazer as contas aqui, ó. Então é 100, ó, 100, 100 mais 100, 200 aqui, ó. Então já coloca logo 200 aqui, 200. 100 mais 100, 200, mais 400, mais 220, mais 160. Ó, deu uma potência de 980 volt-ampere. Agora, se você abrir sua atividade lá, a folha da atividade, lembra que eu falei que pra você guardar ela aí, né? Você vai precisar enviar também, né? Inclusive, ó, eu vou até aproveitar aqui, ó. Vou até atualizar esse desenho aqui, ó. Fazendo o print aqui, deixa eu ver. Não, não printou. Ah, agora vai printou. Ó, vou aproveitar aqui, ó. Pegar essa imagem aqui, pagar, colocar no lugar dela. Só dar uma modificada nela aqui. Deixa eu arrancar esses. Usando aqui a borracha do Word. Ó, beleza. O que que o exercício ele já te deu uma colher de chá, ó. Ele falou que usou NBS 5410. Adivinha qual que foi a carga alocada? 980. Então esse valor aí, ele não está aí de graça não, tá? Esse valor ele está aí porque foi utilizado o algoritmo, né? O algoritmo que ele é ensinado na NBR 5410, tá? Então agora, o que que a gente vai fazer? E aí ele arbitrou, não foi eu que arbitrei, ele arbitrou que o circuito 1 fosse a iluminação. Ele poderia, inclusive, ter dividido essa iluminação em duas, não tem problema nenhum, tá?
mas para ser didático, né, ele aloca, né, ele alocou só os 980 volt-ampere. Lembrando que esse é o mínimo, tá? Se você, na qualidade de projetista, tem projetos, por exemplo, ali aqui em Goiânia, ali perto da Vara do Trabalho, tem um prédio que uma vez eu participei do projeto dela, chama Copacabana. Moço, lá tem aqueles um por andar, tem duplex, né, que é dois por andar, tem triplex. Lá tem apartamento em conformidade com o seu bolso. Aí eu lembro que eu fiz um projeto de personalização para um médico e era um por andar esse. Era o pacote básico. Então esse médico aí era o mais pobre lá do prédio lá. Eu peguei o projeto original e tinha a carga semelhante à carga que é lançada normalmente. Daí eu fiz a personalização, coloquei quantidade de tomadas, e fiz iluminação, fiz as adequações que o cliente pediu. Então, quando você faz instalação elétrica para um cliente premium, né, uma casa ou um condomínio aí de luxo de alto padrão aí, né, um prédio, o básico a construtora te entrega, mas a personalização, esse cliente de alto padrão, ele pode pedir. Então, ele pediu uma personalização e foi o que eu fiz, baseado no projeto que a construtora entregou para ele, tá? Então, agora, vamos. Por que que eu coloquei mais página aqui? Que agora a gente vai fazer o rascunho das tomadas, tá? E existem dois tipos, são as tomadas de uso geral, tá lá na NBS 5410, e as tomadas de uso específico. Eu vou pegar aquela apresentação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Lá tem um resuminho. Inclusive, até eu mostro ela lá em instalação predial. Deixa eu ir lá na regra para vocês verem aqui, ó. Ó, isso aqui foi o que a gente começou semana passada. Agora, hoje, a gente vai analisar o critério para tomada. E tomada, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Esse tomadas são, né, chamadas de tomadas de uso geral. Uso geral quer dizer que eu coloco vários pontos de força e eu utilizo um disjuntor, né, um único disjuntor para um grupo de tomadas, tá? E existe uma regra diferenciada para sala e quarto, né? Que lá na NBR 5410 eles chamam de dormitório. E existe uma regra só para banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos. Então ele prevê isso. E agora, por que que eu coloquei, por que que eu tive que colocar a cota para vocês, porque nesse cálculo, além dele considerar a área, ele faz o cálculo do perímetro. Olha só, vamos começar com a sala e com o quarto aqui, ó. Não, melhor, vamos começar com o banheiro. O banheiro é mais simplão. Ó, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, um ponto de tomada com carga mínima de 600 volt-ampere. Ah, professor, não é mais 100, não? Não, é 600. Se ela for maior que 6 metros quadrados, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 metros. Ih, professor, já começou a complicar. Não, ele é um pouquinho complicado, mas depois você começa a calcular, você engrena também. Ou fração de perímetro, não estou entendendo isso não. Calma que daqui a pouco te explico. Sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista, no mínimo, tomadas de corrente, blá, 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 né? Beleza. Ó, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos. Espera aí. Se eu executar esse cálculo e vamos supor que nesse cálculo dê mais que 3 pontos. Então quer dizer que para 3 eu vou alocar 600 volt-ampere. E o que sobrar, né, o excedente, eu vou alocar 100 volt-ampere. Mas como é que é esse tal de 3,5 metros, professor? Me explica aí, vamos lá.
esse desenho aqui eu vou fechar ele por enquanto, que a gente não vai precisar dele. Agora vamos dimensionar as tomadas de uso geral, mais conhecido como TUG. Vamos começar pelo banheiro, que ele é o mais simplão, né? O WC. O WC, ele tem uma área, mas tudo começa com a área, tá? Igual lá na iluminação, só que tem uma diferença. 4,42 metros quadrados. E daí ele fala que se ela for menor, que é o caso aqui, ó, que 6 metros quadrados, você vai alocar o quê? Um ponto é de 100? Não, é 600 volt-ampere. Ah, então quer dizer, professor, vamos supor que eu coloque a tomada aqui, ó. Em projeto, ó, tomada geralmente é um triângulo, tá? E aí, quando ela está na altura, vamos supor que a tomada está aqui, ó, na altura da bancada, eu poderia colocá-la junto com esse interruptor? Poderia também, não tem problema não, tá? Desde que o circuito um seja exclusivamente para iluminação e o circuito 2 que a gente está criando agora, seja para tomada de uso geral, tá bom? Então, geralmente, você coloca o número do circuito, que é circuito 2 e você coloca a carga alocada, que é 600 volt-ampere para ele, ó, olha lá. Menor ou igual, é menor ou igual, viu? Menor ou igual 600 volt-ampere, no caso aqui era menor, né? Então, ó, o banheiro a gente já resolveu, tem uma carga alocada de 600 volt-ampere, beleza? Já fizemos o desenho aqui para a gente já usar lá no projeto. Lembra de ir sempre fazendo e ó, salvando, tá? Agora vamos para a cozinha, porque só tem um banheiro e a cozinha, aí a gente vai para outra regra, tá? Agora a cozinha, COS, vou colocar só a abreviatura aqui. Cozinha, ela tem uma área de 8,55. 8,55 metros quadrados. Então, obviamente é maior que 6 metros quadrados. Então, não vai ser um ponto de 600 volt-ampere. O que que fala lá? Olha, só colocar aqui, ó, lado a lado, para vocês entenderem aqui, ó. Aí fala que deve ser previsto um ponto, se ela for maior, né? Aí você vai ter que fazer um cálculo, que é o cálculo do perímetro, para se adequar nessa medição de 3,5 metros, tá? Então, até 3 pontos, eu aloco para cada um deles. Vamos supor que desse 3, você vai alocar o quê? 6 vezes 3, 18, 1.800. Se desse mais, né? 4, 5, né? O quarto e o quinto, cada um 100 volt-ampere, tá? Mas como é que eu faço esse cálculo? Olha aqui a cozinha aqui, ó. Por que que eu coloquei a cota? Por isso que eu tirei aquele desenho lá, porque aquele desenho não tinha cota. E aí ele dependeria de você utilizar um escalímetro. E como essa aula aqui é EAD, né? Talvez você não tenha aí um escalímetro, talvez até você tenha um escalímetro, mas você, no arquivo, se você tiver igual eu com uma mesa digitalizadora, você consegue fazer tudo digital, salvar aqui e, né, fazer sua atividade, se você tiver essa opção, obviamente, tá? Tem aluno que faz esse desenho aqui, ó, utilizando o navegador igual estou fazendo, ele não tem a mesa digital, mas ele usa o mouse. Com mouse é mais difícil você desenhar, ó. Se eu tentar desenhar com mouse, ó, sai tudo torto. Agora com a caneta, não. A caneta eu consigo fazer menos torto, vamos dizer assim. Beleza. Então vamos lá. Como é que você vai fazer esse cálculo? Lembra lá de geometria? O cálculo do perímetro não é a soma dos lados. Então a cozinha, o perímetro aqui, o 2P, né? O perímetro. Como o ambiente ele é se eu fosse classificar ele como uma figura geométrica, ele seria um retângulo. Por quê? Ele é um objeto que tem 4 lados e ele tem ângulo reto, né? Porque se o pedreiro construir desalinhado aqui, a casa fica, né? Fica horrível aí, né?
Então, o pedreiro ele faz esse alinhamento em 90 graus. O retângulo, ele tem dois lados iguais. Então, os dois lados paralelos aqui, né? Dois lados iguais aqui. Então, vai ser duas vezes 2,90, né? 2,90 metros, mais duas vezes, deixa eu ver, é 2,90 por 2,95. Se 9 mil aqui parece uns 5, né? 2,9. Aí, onde você viu isso, professor? Aqui, ó, a cota aqui, ó. A medição da cozinha, ela é 2,90 por 2,95. Então, você vai fazer a conta aí, ó. Vamos pegar nas calculadoras nossas aqui de cada dia aqui, ó. Então, vamos lá. Então, duas vezes 2,90 mais, né? Aqui, ó, ele faz tabular, mais duas vezes 2,95. Aí deu 11,7 metro quadrado? Não. Lembra que eu estou olhando metro linear, né? Então é 11,7 metros. E daí, professor? Lembra que lá na regra ela fala que eu tenho que dividir, ó, um ponto de tomada para cada 3,5 metros. Espera aí, professor, captei a vossa mensagem. Então quer dizer que eu tenho que pegar esse perímetro e dividir por 3,5 metros? Isso mesmo. Ah, ó, dividido por 3,5 vai dar um número, né, puramente irracional, né? Então, deu aproximadamente 3,34 aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou aproximar esse número para o maior inteiro mais próximo, tá? Se eu fosse fazer uma regra de aproximação aqui, né? Isso eu vou considerar todas as vírgulas aqui, tá bom? Qual que é o maior? Ó, lembra que. Não é inteiro, não, viu? Ah, não, é inteiro, isso mesmo. Lembra que o número inteiro, ó, vem lá do menos infinito, né? Tá? Menos um, zero, um, dois, três, quatro, até o mais infinito aqui, ó. Lembra lá os números inteiros, né? Parece um Zzinho aqui, ó. Então, o inteiro maior mais próximo de 3,34 não é o 2, é o 4, né? Então, deu 4. É aqui que fica o maior calcanhar de Aquiles desse algoritmo, desse cálculo aqui. Então, deu 3,34, o maior mais próximo é o 4. Então, professor, quer dizer que eu vou ter 4 pontos. Lembra que a regra fala que para os três primeiros aqui, ó, até 3 pontos eu vou alocar 600 volt-ampere. E o que restar, eu aloco 100. Então, quer dizer, professor, que a carga dessa cozinha aqui, ela vai ter 4 pontos. Porque, ó, pensa o seguinte, ó, se eu dividir por 3,35, deu 3,34. Eu ia colocar 3,34 tomada. Não tem como eu colocar 3,34. Ou eu ponho 3, ou eu ponho 4. A NBR 5410, ela resolveu você fazer a aproximação para cima, né? Para o número maior, o maior mais próximo. Então, na prática, o que que o programa vai fazer? Ele vai marcar um ponto qualquer aqui na planta e ele vai contar o quê? 3,34. Aí ele conta aqui, ó, coloca uma tomada, coloca mais outra. E, obviamente, ele vai extrapolar, né? Ele vai fazer o quê? Uma tomada aqui, ela vai ficar aninhada com a outra. Mas aí, o próprio programa lá, o Proelétrico, ele faz uma divisão aqui, aí na verdade ele vai colocar 4 pontos de força. Aqui eu tô colocando aleatório, tá bom? Ó, vou colocar um aqui,
Aqui, ó, provavelmente aqui fica a pia, né? Então você tem, sei lá, geladeira aqui, ó. Geladeira, filtro de ar. Ó, já foi três, né? Ah, sei lá, vamos pôr mais um aqui, ó. Na prática, eu teria que colocar, se eu for seguir essa regra ao pé da letra, né? Eu coloco um ponto aqui, conto 3,34, coloco mais outro ponto, mais outro ponto, mais outro ponto, né? Até dar os 4 pontos. Na prática seria três, né? Mas você vai fazer os 4 pontos. Mas a gente sabe que na prática, no mundo real, né, uma cozinha, você não vai ficar espalhando tomada para tudo quanto é lado. Você vai colocar nos pontos de interesse, né? Por exemplo, você vai colocar próximo onde ficaria a geladeira, onde ficaria um fogão, porque você pode utilizar para, por exemplo, fogão de indução, tá? E lembrando que essa alocação ela é mínima. Então aqui, ó, eu vou colocar uma tomada média aqui, ó. Ah, esqueci de falar, nomenclatura para média, ó. Você faz um triângulo aqui, ó, e você vai achurar, ó, pintar metade dele, ó. Tomada a 1,20 do piso acabado, tá? Aí eu coloco aqui, ó, 2, 2. Essa daqui eu vou colocar uma tomada baixa e essa daqui vai ser a 1,20 do piso acabado aqui. Essas decisões é o projetista que faz, tá? Não é o algoritmo, não. Mas vocês entenderam? Marquei um ponto aqui, ó, ele vai contar 3,30, né, 35, deu 3,34. Vamos supor que o 3,34 tivesse dado aqui, ó. Aí, contando esses 3,34 metros linear, o programa, na hora que você clica aqui e fala lançar tomada, ele vai fazer um lançamento aleatório. Aí você, projetista, vai fazer o quê? A relocação dos pontos para os melhores pontos de interesse aí. E se for ainda um projeto de alto padrão, ainda vai ter o local onde vai ficar a geladeira, onde vai ficar forno elétrico, no quarto, geralmente você coloca uma camona aqui de casal, ó. Por exemplo, esse quarto aqui é o maior, né? Coloca aqui, aí você colocaria o interruptor aqui, ó, outro interruptor aqui, porque você está dormindo aqui, você não quer ir para cá e para desligar. Professor, eu posso ligar a Alexa? Pode sim, inclusive fazer um projeto de automação residencial, conhecido como domótica. Você poderia fazer isso. Mas o que eu estou fazendo aqui é o básico, né? É o que o eletrotécnico, espera-se que o eletrotécnico e que o engenheiro eletricista saiba fazer isso. Mas você pode utilizar Arduino, você pode utilizar Alexa, você pode utilizar aquela mulherzinha lá da Apple, qual que é o nome dela? A Siri, né? A Apple é a Siri, né? Eu acho, não tenho certeza. Você pode utilizar qualquer sistema de automação. Aqui eu só estou mostrando o elétrico. Vocês entenderam? Para cada 3,34 metros, eu vou colocar uma tomada, mas só que eu vou ter que colocar quatro. Então é 3, a potência alocada para a cozinha é 3 vezes 600, né? Volt ampere, mais sobrou um, né? Mais 100 volt ampere. Vai 18, né? 6 vezes 3, 18. 1.800 mais 100, 1.900. Então, a carga da cozinha deu 1.900 volt-ampere de potência. Na atividade 2, quando a gente chegar na atividade 2, a gente vai pegar essas informações que a gente está plotando aqui, né? A gente está calculando na mão e a gente vai utilizar para dimensionar o circuito, né? O diagrama unifilar. Dimensionar isso aqui, ó. Deixei até o projeto aberto aqui, ó, pra gente. Com essas informações que a gente está tirando da atividade um, tá? Tá vendo que as três atividades elas estão interligadas, né? A gente pega aqui, vai pegar o diagrama unifilar, né? Vai criar um diagrama unifilar, vai pegar a potência de cada circuito. A gente já descobriu que o circuito um é 980 volt-ampere, vai colocar aqui,
Se for uma instalação trifásica, nós vamos fazer o equilíbrio de fase, tá vendo, ó? Esse, esse projeto que eu estou mostrando aqui, ó, esse quadro tem 10.790 watts alocado, tá? E para cada circuito aqui, ó, você tá vendo que tem, ó, esse aqui é a fase A, esse é a B, esse é A, esse é a B, esse é a C aqui. Inclusive, você gera um quadro chama de equilíbrio de fases aqui, ó. Se eu não me engano, era aquele quadro ali, ó, aquele que eu estava mostrando para vocês, ó. Tá vendo, ó? A fase A para esse circuito aqui, ó, ela tem 3.190 watts, a B tem 3.790 e a C tem 3.810. O ideal é que fossem todas iguais, mas como você bem está vendo aqui, né? Cada circuito tem uma potência alocada que foi oriundo desse cálculo lá do algoritmo da NBR 5410, tá? Então, o único jeito de eu ter assim um circuito totalmente equilibrado é se eu tivesse apenas máquinas elétricas, né, trifásica, né, um motor elétrico trifásico. Geralmente, o que é que você faz aqui, ó? Eu acho que eu acho que eu tenho aqui de um compressor da oficina. Aqui, ó. Esse compressor da oficina aqui, ó, ele tem 4.790 ou 780. O fator de potência dele é 85, que está lá na placa do motor. E aí o que que você faz? Você pega o 4.780 e divide por 3, porque é 3 fases, né? Então, desse total aqui, ó, isso aqui é a potência ativa. Com esse fator de potência, ele vai ter uma potência total, né, em volt-ampere, de 5.684. E aí você divide essas potências aqui, né? Geralmente você divide em watts aqui, porque é a real, tá? E aí você vai ter por fase, né? Para esse circuito, ó, 1.593 watts equilibrados aqui, tá? Aí tem programa que já faz esse quadro aqui, ó. E aí ele trata de equilibrar os quadros. Porque senão, numa instalação trifásica, você vai fazendo lá o dimensionamento, e aí você, né, você vai colocando potência para cá, potência para lá. Quando você vê, você colocou muita potência para fase A, por exemplo, pouco para a fase B e quase nada para a fase C. O que que vai acontecer? Como o disjuntor ele é trifásico, se uma fase estiver sobrecarregada e outras estiverem mais livre, todo o circuito vai desarmar. Até você descobrir que focinho de porco não é tomada, ou seja, até você descobrir aonde está esse desequilíbrio, vai levar muito tempo. Às vezes você vai perder lá a parte logística, né, de produção, tá? Então é importante você já aqui no curso já ter essa noção, né? Essa noção aí de equilíbrio de cargas, tá? Ah, deu 1.900, né? Agora vamos para a sala, né? Vamos iniciar. Ainda tem mais um tempinho aqui. Eu acredito que talvez hoje a gente consiga fazer todos os cálculos aqui da tomadas de uso geral. Ah, cozinha já foi, né? Ó, vamos salvando aqui. Deixa eu salvar aqui. Ah, detalhe, o ideal, ó, uma boa prática de projeto é como o 3 tem que ser 600, então ela é aleatória, viu? Porque no final das contas, esses quatro circuitos, eles vão estar com 1.900 volt-ampere de potência alocada, tá? Mas é uma boa prática de projeto eu alocar, aí eu tô colocando aqui aleatório, tá bom? Como assim, professor? Ó, vou colocar ó, esses três primeiros aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cá, que o desenho ele vai ficar, a partir do momento que você vai fazendo o projeto, ele vai ficando carregado. Essa tomada aqui, 600, né? A terceira de 600 e mais um de 100, né? O excedente aqui, 100 volt-ampere. Na prática, pessoal, deixa eu desenhar mais para cá.
Não, e até fazer no programa ficaria sem graça, porque aí você. Ou, não é 600, não, é 100, foi mal. Na prática, eu posso ter uma dessas tomadas aqui com essa carga de 1900 volt-ampere, tá? Quando ela é uso geral, então quer dizer que todas essas tomadas aqui, ó, essas, né? É mais essa daqui, ó, que faz parte do circuito 2, né? Então é 1900 mais 600, né? Que aí vai dar, só para a gente ter uma dimensão, ó, 1900 mais 600 até então, né? Então, na prática, ó, tanto a tomada, né, a tomada do banheiro, quanto as tomadas da cozinha aí, daqui a pouco, quando a gente fizer os outros cálculos, elas na prática, eu posso ter uma delas com 2.500 volt-ampere, né? Mas é aquela história, né? Se uma tá com essa carga, se uma pegar toda a carga que está alocada, com certeza vai dar problema se eu tentar usar as outras, tá? Mas isso aqui é porque lembra que eu falei lá em instalação predial, né? O que que o I3 é, né? O que que os profissionais lá das faculdades, né? Eles utilizam o método científico. O método científico, eu tenho que criar um critério. Esse critério, esse cálculo aqui foi criado justamente para você criar um projeto. Porque pensa comigo, né? Vou dar uma de telecurso segundo grau. Vamos pensar um pouco, né? Pensa comigo. Você está fazendo um projeto de um apartamento, né? Então quer dizer que é de um prédio para uma pessoa que você não sabe nem qual que é o poder aquisitivo dela. Você não sabe ainda nem qual que é o transformador que você vai colocar na subestação desse prédio. E é aquela história, eu não vou vender o prédio, não vou vender o apartamento primeiro para depois aprovar o elétrico. Então eu preciso de dados estatísticos, né? Eu preciso de criar um critério inicial. Lembra lá em segurança e eletricidade? Qual que foi o critério inicial para você ter o prontuário das instalações elétricas? Ah, ele tem uma carga lá de 600, ou não, 75 quilowatts, não é nem volt-ampere, né? Se a gente calcular o volt-ampere utilizando o fator de potência 92, vai dar 60 e alguma coisa, né? Então, na prática, se você tem uma subestação maior que de 75 kV-ampere, ou seja, uma subestação 112,5, uma de 150, 225, eu tenho que criar e gerar o prontuário. Se você tiver uma subestação de 75, o ideal é que você tenha, mas você não será cobrado, né, com relação a isso, né? Mas isso aqui foi um critério que o Ministério do Trabalho e Emprego para a NR10 ele criou. Do mesmo jeito, o I3E criou esse critério baseado em trabalhos do pessoal lá da arquitetura, do pessoal lá da elétrica, né? De várias faculdades lá dos Estados Unidos, né, utilizando o método científico. Provavelmente existe uma monografia, existe um trabalho final de curso, existe uma tese, sei lá, de especialização, de mestrado, de doutorado, que o profissional na época teve que criar esse critério inicial. Porque se eu não tiver um cálculo palpável para eu saber mais ou menos qual que é a potência desse circuito, você concorda que eu poderia colocar aleatório? E aí você vai dar asa para o mal profissional, mais conhecido como Zé Pica-Fio. Já ouviram falar no Zé Pica-Fio? O Zé Pica-Fio é aquele profissional que acha que é eletricista, ele acha que é eletrotécnico, ele tem certeza que ele é engenheiro, mas ele não é nenhuma dessas coisas. Tem gente, no Rio não, viu? Elton, Valdir, Adriano, no Rio não, viu? Tem gente que acha que fazer projeto elétrico é desenhar uma bolinha aqui, falar que tem uma potência e Shazam, criei um projeto elétrico. Não é assim. Se fosse assim, você não precisaria estar fazendo o curso de eletrotécnico
ou eu não precisaria ter feito o curso de engenharia elétrica. Então, existe critério. Tudo tem critério inicial. O critério inicial é esse algoritmo aqui, que ele é base para a norma que a gente conhece como a NBR 5410, tá? Então, vocês estão entendendo? Tem gente que acha, viu? Eu já trabalhei em construtora e falou: "Ô, o projeto elétrico é fácil demais. É só eu desenhar um triangulinho", ainda falou errado, um triangulinho, né? Falar que é uma tomada e falar que tem uma potência aqui. Não é. Existe um algoritmo por trás, existe um raciocínio. Na verdade, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está tirando uma estimativa da quantidade de pontos de iluminação, da quantidade de pontos de força, né? E da potência alocada, ou seja, da potência que será reservada para eu fazer o quê? O projeto elétrico, para eu aprovar na concessionária local, no nosso caso aqui é a Equatorial Goiás, né? E eu poder aprovar para poder o quê? Oferecer esse apartamento, essa casa, esse condomínio, essa indústria, né? Para eu fazer a venda, tá? Então a construtora, ela espera isso de você, futuro eletrotécnico, ela espera isso de você, futuro engenheiro eletricista. Então, esse é o exercício, né? É, é o exercício técnico que a gente está fazendo agora, de dimensionamento de quantidade de pontos e quantidade de carga, ou seja, de potência elétrica para cada circuito. Vamos lá, vamos na sala aqui, ó. Ó, ainda dá tempo de fazer a sala aqui, ó. Sala, é, a metragem é 27,55 metros quadrados. Então, com certeza, ela é maior que 6 metros quadrados. Ai, professor, então a gente tem que fazer o perímetro, isso mesmo, igualzinho no outro. Ah, então é duas vezes. A sala, ela tem 3,50, é uma salinha comprida, né? Duas vezes 3,5 metros, mais duas vezes. Ó, aqui, ó, bem no cantinho, ó, tá mostrando que é a sala. Você pegar uma régua, ó, essa cota vai dar bem aqui. Ela tem 7,9 metros. Vamos lá, vamos fazer a conta desse aqui, que aí, próxima aula, a gente finaliza o algoritmo das tomadas de uso geral. Vamos lá. Então, duas vezes 3,5 metros, mais duas vezes 7,9 metros. Ó, deu 22, né? 0,8 metros. Ah, professor, agora é só dividir por 3,5. Não, ó, lembra que sala e quarto, ele fala um outro critério, ó. Salas e dormitório aqui em cima, ó. Um ponto para cada 5 metros. Ah, e note, ó, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente, é como se eu espaçasse a cada 5 metros, né, na sala, e eu vou alocar 100 volt-ampere para cada um. Ah, professor, então tem esse negócio de 600 volt-ampere? Não. O 600 volt-ampere é só para cozinha e similares, né, e o banheiro. Basicamente, eles chamam de área molhada. Pessoal lá da arquitetura e da engenharia civil. Então, você vai dividir por 5 metros. Sei que vai dar aproximado, né? Dividido por 5, deu 4,56 metros. Eu não vou pôr nem metros, porque, obviamente, esse cálculo é metragem, né? E daí, ó, tá vendo que o inteiro maior mais próximo é o 5, né? Então quer dizer que eu vou ter 5 pontos.
Como eu não tenho essa questão de os três primeiros 600, né? Então é 5 a sala aqui, né? Então a sala são 5 pontos de 100 volt-ampere, que dá 500, né? Pera aí, professor. Então, só para a gente fechar aqui, né, com chave de ouro. Então, quer dizer que o software vai fazer o seguinte: ele vai marcar um ponto, ele vai contar 5 metros e colocar outra tomada? Sim. Na hora que você pedir para ele plotar, ele vai colocar 5 pontos aleatório aqui. Aí, obviamente, né, vamos supor, essa sala que é comprida, com certeza ela seria dividida em sala de estar aqui, né? Estar, por exemplo, aqui na frente, e aqui seria uma sala de, né, você colocaria a mesa de jantar aqui, por exemplo, né? Ou uma sala de estar e uma sala de TV, não sei, depende aí do cliente, tá? Então, tecnicamente, você vai espaçar esses 5 pontos, tá? Eu vou colocar aqui aleatório, viu, pessoal? Ó, vou colocar um ponto baixo aqui, mais outro aqui, ó. Coloco o número do circuito, né? Circuito 2 e a carga, ó, 100 volt-ampere. Já pus dois, né? Sei lá, vou colocar mais um aqui, ó. Eu sou obrigado a colocar espaçado? Não. Eu faço esse cálculo para saber quantos pontos e qual é a carga. O projetista, né, que somos nós aqui, né, o projetista, ele vai tomar essa decisão, tá? Coloquei baixo aqui, porque sei lá, se coloca um roteador aqui, coloca o da TV aqui por assinatura e tal. Ah, vou colocar um aleatório aqui, viu? Essa aqui eu vou colocar ponto médio, ó, a 1,20 aqui do piso. Você tá vendo cada projeto, o projeto que, por exemplo, que o Elton entregar aí, o que o Valdir, o Adriano e qualquer outro aluno entregar, eles vão ser diferentes, né? Ó, já coloquei 4, né? Sei lá, vamos pôr uma tomada aqui. E não quer dizer que o seu vai ser exatamente no mesmo ponto que eu estou colocando. Porque as cargas vão ser as mesmas, mas a alocação vai ser diferente, porque cada projetista, né? Vamos supor que eu trabalho na Renan Engenharia, o Elton trabalha na Elton Engenharia, né? Ó, aleluia, né? O Elton trabalha lá na Elton Engenharia, então ele vai seguir os critérios da empresa dele, da Elton Engenharia. Eu vou seguir os critérios da Renan Engenharia, tá? Então, cada um vai seguir o seu critério. Não esquece de salvar, viu? Vai salvando aqui, deixa eu salvar. Então, ó, hoje, ó, nós finalizamos lá de iluminação, né? Já iniciamos o cálculo do critério de pontos de uso geral. Próxima aula, a gente finaliza aqui, ó, o quarto um, quarto 2 e já consegue dimensionar a carga total para esse circuito 2 aí. Inclusive, você, né, você na qualidade projetista pode entender que, ó, esse circuito 2 eu vou dividir ele em dois circuitos. Então, ele vai ser dividido em circuito 2 e circuito 3, tá? Não quer dizer que eu estou fazendo aqui de forma didática, né? Separando, né? Lembra que eu falei a Santíssima Trindade da instalação predial? Que é o quê? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. É iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. É a Santíssima Trindade que compõe uma instalação predial básica, genérica, né? Mas com um cálculo que é baseado em quê? No método científico, tá? Beleza, pessoal? Num critério, né? Um método científico, um critério inicial. Porque é muito difícil, viu, pessoal? Vou ser sincero, é muito difícil você pensar numa instalação elétrica, né? Seja para fins residenciais,
Na verdade, industrial é muito mais fácil. Que industrial você sabe que você vai ter uma quantidade X de motores, você sabe que você vai ter uma linha, sei lá, de invase, né? Você vai ter uma máquina extrusora, uma máquina injetora. Então você tem cargas fixas. Agora, numa residência, pode ser que uma tomada que você dimensionou utilizando esse método, pode ser que ela nunca seja utilizada, porque o comportamento do cliente residencial é diferente do comercial e do industrial. O residencial ele utiliza aleatório, em conformidade ele fica na sua residência, na sua casa. Já o comercial, por exemplo, sei lá, começa às 8 da manhã e termina lá para 5 horas, 6 horas da tarde, né? Já a indústria não, tem indústria que ela nunca fecha, é funcionando 24 horas por dia, tá? Se você for de madrugada, tem um pessoal do turno da madrugada, se você for de tarde, tem o da tarde, tem o do dia, tem tudo quanto é horário. Então é um comportamento totalmente diferente para cada cliente, beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueça de salvar, deixa eu salvar o meu aqui também, para a gente continuar desse ponto aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.